Bom dia, sexto ano. Aula de geometria. Hoje vocês irão ver sobre figuras planas e não planas, que são formas planas ou figuras planas. É bem fácil, eu posso te mostrar. As formas planas são representadas a partir de um plano que possui duas dimensões, largura e comprimento. São conhecidas pelos nomes de polígonos e não polígonos. Veja alguns exemplos. Ao lado eu tenho os exemplos de figuras planas. Figuras planas é o círculo, é o triângulo, o retângulo, o trapézio. Então, isso são figuras planas. As figuras não planas, o que são essas formas não planas ou figuras não planas? As formas não planas são diferentes das formas planas, pois elas não podem ser representadas por apenas um plano. Ou seja, elas possuem mais de um plano, são conhecidas como sólidos geométricos ou tridimensionais. Por exemplo, cubo, paralelepípedo, cilindro, o cone, a pirâmide e a esfera. Então, essas figuras são chamadas de figuras tridimensionais e dessa forma também são chamadas de figuras não planas. As figuras não planas também podem ser chamadas de sólidos geométricos. Então, o que são sólidos geométricos? Eles estão constantemente presentes em nossas vidas, sendo bastante comum de se deparar com essas formas que são estudadas em geometria espacial. Existem dois tipos de sólidos geométricos: poliedros e corpos redondos. Os poliedros são formados por faces poligonais, como prismas, pirâmides e sólidos de Platão. E os corpos redondos são a esfera, o cilindro e o cone. Então, esses são sólidos geométricos, são poliedros e são corpos redondos. Corpos redondos. Os corpos redondos são figuras tridimensionais que rolam com facilidade. Então, os corpos redondos são figuras tridimensionais que rolam com facilidade. Os principais corpos redondos são o cilindro, a esfera e o cone. Por exemplo, eu tenho aqui esse potinho aqui. Esse potinho aqui, eu posso dizer que ele é um corpo redondo. Ele tem uma aparência de cilindro. Então, isso é um corpo redondo, ele rola com facilidade. Já os poliedros são formados por faces poligonais, como os prismas, pirâmides e sólidos de Platão. Os poliedros, eles não rolam com facilidade. Por exemplo, se eu tenho aqui uma caixa, que no caso é um cubo. Esse cubo aqui, ele é um poliedro porque ele não rola com facilidade. No caso, os poliedros, eles são sólidos que possuem três elementos importantes: vértices, arestas e face. O que são vértices, arestas e faces? Observando aqui de novo nessa caixinha aqui, eu tenho que cada uma dessa é uma face. Cada retinha que passa aqui, eu vou chamar de aresta. E os vértices são esses cantinhos aqui, ó. Tem aqui 1, 2, 3, 4, e embaixo tem mais 4. E são vértices. E os vértices só encontram nos poliedros. Pirâmides. As pirâmides, as arestas se encontram em um único vértice, que é denominado vértice da pirâmide. Então, eu tenho várias arestas que saem da base da pirâmide e elas vão se encontrar em apenas um ponto aqui em cima. Então, isso é pirâmide. E eu tenho, no caso aqui, eu tenho exemplo de 3 pirâmides. Eu tenho uma pirâmide com base triangular, eu tenho uma pirâmide com base quadrangular e eu tenho uma pirâmide com base hexagonal. Então, essas pirâmides, eu vou dar o nome a ela dependendo da base que ela tem. Então, isso é pirâmide. E os prismas? Os prismas, eles têm duas bases, de modo que as arestas ligam uma base à outra. Ou seja, eu tenho aqui vários prismas. Nesse prisma aqui, que é um paralelepípedo, eu tenho uma base que é embaixo e tenho uma base que é em cima. As bases são iguais. As arestas vão ligar a base de baixo com a base de cima. Então, isso que é um prisma.
Aí tem alguns nomes de prismas e pirâmides. Então, eu tenho aqui uma pirâmide triangular. Ela é triangular porque a base é um triângulo. Tem a base, a pirâmide quadrangular, porque a base é quadrada, é quadrangular. Tem um prisma não, isso aqui é pirâmide. Tem uma pirâmide pentagonal, que não é prisma, que é pirâmide. Pentagonal, porque a base dela tem 5 lados. Tem uma pirâmide hexagonal, porque a base dela tem 6 lados. Eu tenho um prisma triangular, porque a base dele é um triângulo. Tem um prisma quadrangular, porque a base é quadrada. Tem um prisma pentagonal, porque a base é um pentágono. E tem um prisma hexagonal, porque a base é um hexágono. Então, esse é o nome que a gente dá aos prismas e às pirâmides. Esses são os elementos dos poliedros. Esses elementos dos poliedros aqui, que eu tenho vértice, aresta e face. Vértices são todos os cantinhos aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Nesse caso, dessa figura que é um cubo, eu tenho 8 vértices. Arestas é cada uma retinha dessa aqui. Eu tenho que contar todas as retas que tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Lá atrás tem uma. 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12. Então, nessa figura eu tenho 12 arestas. Isso que é aresta, cada risquinho desse aqui. E eu tenho a face. A face são os lados e a tampa e o fundo dessa figura. Isso é face, que são os elementos do poliedro. São vértices, arestas e face. Os poliedros são divididos em prismas e pirâmides. Aqui já coloquei para vocês perceberem a diferença de que é uma pirâmide e o que é um prisma. Então, qual a diferença do prisma para a pirâmide? Tem uma planificação de uma pirâmide. No caso dessa pirâmide, para eu contar vértices e arestas, por exemplo, eu conto vértice. Vértice é cada canto que tem aqui. Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, isso é vértice. Para mim contar as arestas, eu vou contar todos esses risquinhos aqui, ó. Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, todos os risquinhos são as arestas. Para mim contar as faces, eu tenho que observar que eu tenho essas faces que tá aqui à frente e tem as faces que tá atrás. Então, para mim contar melhor as faces, pode pensar na figura aberta. Nessa figura aqui, no caso, essa planificação é dessa aqui, de 5 lados. Essa aqui é uma pirâmide de base pentagonal. Se a base é 5 lados, igual que 1, 2, 3, 4, 5, essa base aqui. A base é 5. Significa que de cada lado da base vai sair uma face lateral. É o que vai fechar essa figura aqui. Saindo cada uma face lateral, que é em forma triangular. Nesse caso, quantas faces eu vou ter? Eu posso contar aqui, ó. 1, 2, 3, e lá atrás eu tenho 4, 5. Ou posso contar ela aberta. 1, 2, 3, 4, 5. Então, isso são faces. Fica melhor para visualizar quando a figura está aberta.